Olá, bom dia, estimados amigos paroquianos. Nesta terça-feira, neste mês vocacional, hoje, dia 2 de agosto, nós vemos aqui a passagem onde os discípulos estão pescando e Jesus vai ao encontro deles em alto mar e eles se apavoram, gritam que é um fantasma. E Jesus diz: coragem, sou eu, não tenhais medo. E Pedro queria ir ao encontro de Jesus e Jesus diz: vem. Ele começou a andar sobre as águas e quando veio o vento forte, soprou sobre Pedro, assim, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me. E Jesus diz: homem fraco na fé. Depois que Jesus subiu na barca, o vento se acalmou e os que estavam ali souberam da notícia e souberam que Jesus tinha curado muitas pessoas e reconheceram que ele era o Filho de Deus. E essa notícia se espalha por toda a região. Primeira coisa que nós temos que fazer hoje é dar um grito como São Pedro: Senhor, salva-nos. Quando sentiu o vento, ficou com medo e começando a afundar, Pedro gritou: Senhor, salva-me. E aqui nós temos que aprender que a nossa fé, muitas vezes, ela tem essa fragilidade, essa imaturidade, essa não confiança plena no Senhor. Olha só, o Evangelho de hoje, então, onde o Senhor, depois de ter saciado a fome da multidão, começou a despedir a multidão, e os discípulos foram na frente à barca e Jesus foi depois, né? E na madrugada o Senhor foi ao encontro dele andando sobre as águas, e eles ficaram assustados, pensando que era um fantasma, e depois Jesus disse: coragem, sou eu, não tenhais medo. Isso é muito interessante porque depois dos discípulos terem visto o Senhor realizar milagres, depois de terem visto o Senhor ensinar, multiplicar os pães, todos os milagres que a gente vem acompanhando nesses dias, não bastavam para eles acreditarem em Deus que estava com eles. O medo faz com que nós esqueçamos todas as experiências boas de Deus na nossa vida. Mesmo Jesus tendo realizado grandes ações, experimentavam tantas coisas, diante do medo, da insegurança, da noite, eles imaginam ainda Jesus um fantasma. E aqui nós também podemos muitas vezes, nós temos a certeza de que Jesus faz tudo para nós e nós caminhamos com Deus, mas quando a gente tem medo, todas aquelas experiências boas, positivas que tivemos com Jesus se transformam em um medo e transformam em um fantasma, porque nós tememos o mal, tememos tantas coisas que estão acontecendo, mas não é um fantasma, Senhor. Quando a gente tira os olhos de Jesus, quando a gente não está guardando no coração os sentimentos do próprio Cristo, nós conseguimos ver coisas medonhas, fantasmas, bichos monstruosos, porque o nosso coração não está seguro. E quando o nosso coração não está seguro, a nossa mente, a nossa vida começa a imaginar situações que colocam todas as nossas experiências belas e bonitas de Jesus como se fosse um fantasma, como que tudo tivesse medo, ou seja, nada naquele momento segurou a experiência deles a não ser um medo, né? A não ser um medo, mas era o Senhor que estava ali. E, ou seja, o medo faz com que nós enxergamos fantasma onde não tem. Já percebeu isso? Talvez quando você era criança, talvez isso aconteceu comigo. A mãe, ou alguém pedia pra gente buscar alguma coisa no escuro, a gente ia correndo e voltava porque tinha medo do escuro, medo que alguma coisa tinha ali. Ou seja, mesmo que você sabe que durante o dia ali só tem uma pilha de lenha, não tem mais nada, a tua imaginação cria bichos medonhos, fantasmas, que eu tenho que ir correndo porque vai que tem alguma coisa ali que eu não sei. Ou seja, a escuridão causa isso na gente. Ou seja, mesmo que a gente conheça, olha só, mesmo que a gente conheça o espaço, mesmo que a gente sabe que lá está tal coisa, o medo faz com que eu crie ilusões, né, para que eu não consiga terminar a minha missão. E diante disso, Jesus vendo os discípulos, eles gritam que é um fantasma e Pedro diz: é o Senhor, então manda que eu vá até lá. E Pedro vai.
E quando sente o vento, o medo apavora-se e começa a afundar. Ainda que venham ventos, ainda que você comece a afundar, a gente tem que pedir: Senhor, salva-nos, como Pedro pediu hoje, né? Ou seja, Pedro era um pescador, Pedro sabia nadar, Pedro era um homem que entendia de mar, né? Mas o medo faz com que Pedro esqueça até de nadar. Olha só que interessante. E como pescador experiente, né, dono da companhia de pesca, ele sabia nadar. Agora, o medo faz com que nós percamos todas as nossas habilidades, faz com que nós esquecemos todas as nossas habilidades. Isso é na nossa vida espiritual. Nós esquecemos de Deus, que Deus está conosco, quando a gente deixa o medo cegar a gente. Infelizmente, o medo vai cegando a gente, vai impossibilitando a gente de encontrar em Deus a nossa segurança. Não tenhais medo, é o Senhor que chamou a atenção que homem fraco na fé. Nós somos hoje chamados a atenção por Jesus, nós somos fracos na fé. Então, despertemos, nós não sejamos fracos. Mesmo vindo a nossa fraqueza, façamos como Pedro: Senhor, vem, salva-me. O Senhor chamou a atenção dele, mas salvou Pedro. Né? O homem fraco na fé, mas não deixou Pedro perecer. Jesus trouxe para si Pedro. Não tenha medo também de pedir o socorro de Deus na sua vida, na sua história. Por mais experiente que você seja na sua caminhada de fé, não deixe o medo tomar conta do seu coração. Coragem. Né? Coragem na nossa caminhada cristã, coragem para realizar o nosso trabalho, anunciar o Evangelho, coragem, ainda que venham ventos que comecem a afundar a nossa vida, o desânimo, né? Tantas coisas. Deus quer te socorrer, Deus vai te resgatar. Clama por Ele: Senhor, salva-me. E que o Senhor ajude a viver nossa caminhada com Ele, sim, fazendo a vontade dEle com coragem, mesmo que venha o medo, não tenha receio de pedir: Senhor, salva-me. E é pedir essa graça ao Senhor Jesus: Senhor, salva-me, Senhor, me ajuda, dá o teu grito, né? Um grito que vem do coração: ajuda-me, eu estou afundando, eu estou perecendo, eu não consigo nadar, não consigo mais fazer nada, perdi minhas habilidades. Por quê? Porque nós precisamos do Senhor. Eu preciso do Senhor, você precisa do Senhor. E Ele vem ao nosso socorro, Ele vem, Ele é a nossa inspiração, é Ele que vai transformar a nossa vida, a nossa história. Então, Senhor, salva-nos. Senhor, salva-nos. Né? Então, reconhecer tudo isso faz com que nós reconheçamos que Jesus é o Filho de Deus. Né? Ou seja, e todos aqueles que encontram em Jesus essa força, ou seja, tocam em Jesus, são curados, são agraciados. Porque em Jesus, todo medo, toda dor, toda lágrima, tudo aquilo que vem de problemas, existe um sentido, existe uma graça, existe uma cura. Agora, eu preciso enfrentar os medos e deixar Jesus cuidar da minha vida e da minha história. Esse é o grande segredo. Eu peço que você hoje, nesse dia, pergunte-se para você mesmo, né? O que afasta eu, muitas vezes, de Jesus? O que faz com que eu tenha medo de Jesus? O que faz com que a minha barca esteja afundando, perecendo? Onde está a minha vida? Onde está a minha história? Onde está o meu coração? É importante nós olharmos para a nossa vida, para a nossa história, para o nosso caminhar e perceber como o Senhor Deus nos ama de verdade e como Ele quer que nós confiemos mais na sua vida, mais no seu chamado. Gritar a Jesus: Senhor, salva-me que eu estou perecendo. Não tenhais medo. Cristo está contigo. Que nós possamos, a partir da nossa fragilidade, confiar mais aonde? Na dimensão da fé em Jesus Cristo. Deus abençoe você, um bom abençoado dia e que nós consigamos responder e corresponder a esse amor, a esse chamado que o Senhor Deus tem por cada um e cada uma de nós. Fica na presença de Deus.